pessoal, boa noite. Todos estão me ouvindo?
começar a nossa aula fazendo uma revisão, tá? Da matéria da semana passada, principalmente ali com relação à lista de exercícios, tá ok? Eu vou... acho que tem mais gente aí entrando, né? Eu já vou disponibilizar aí para vocês, tá? Os exercícios da semana passada. Vocês tiveram alguma dificuldade? Como que foi? A resolução, teve algum problema? Teve alguém que não conseguiu? Tem alguma dúvida? Vou estender, tá, a nossa aula hoje até as 20 horas, tá ok? Essa primeira aula. Então eu vou deixar mais para essa parte aí, tá? Para vocês dando uma olhada aí no pré-texto, tá? Que eu disponibilizei aí. Tem uma questão aí para vocês refletirem esse texto, tá? Do pré-texto aí, é só teórica, tá? A gente vai fazer um comentário daqui a pouco. E deem uma olhada também nos vídeos, tá? Tem aí do nosso conteúdo de hoje. Vocês podem dar uma acessando aí, tá? Quem não tiver problema com a lista de exercícios, pode ir dando visualizando esses vídeos aí de maneira mais tranquila. E para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, tá? Ou quiser esclarecer as dúvidas aí, eu vou disponibilizar a lista de exercícios já com a correção, tá? Aqui na tela. E depois eu vou deixar lá no Moodle essa lista já resolvida, tá ok? Acho que fica melhor para vocês, né? Já fica as respostas, já fica tudo mais fácil. Bom, pessoal, eu já vou aqui então subir essa tela, tá? Vou compartilhar agora. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Tá ok. Esse primeiro exercício, tá? Da lista 2, foi a aula anterior. Ele não é tão complicado, tá? Praticamente é montar a série estatística, tá? Então eu já deixei aqui, ó. Eu já fiz a resolução, tá? Eu vou explicar essa resolução, como que foi feita, tá? Que não é complicado, nada complicado, tá? É apenas transcrever de um texto para uma série, tá? Para uma tabela. Então aqui nós temos montar uma série cronológica, tá? Para representar o faturamento da empresa Alfa SA de junho do ano X9 a novembro do ano X9, tá? Na nossa lista lá, no enunciado lá, tinha um errinho lá que estava até dezembro, tá? Mas os dados não, esses faturamentos aqui só são referentes a 5 meses, então vai até o novembro aí, tá? Então eu disponibilizei aqui nós montamos essa série, tá? É uma tabelinha. Como é uma série
cronológica, ela dá ideia de tempo, tá? Então a coluna indicadora, que é essa primeira coluna aqui que eu estou com o cursor do mouse, tá? Que é referente ao mês, ela indica tempo, tá? Então por isso que ela é cronológica, de acordo com a característica da primeira coluna, tá? Então vamos lá. Aí cada mês, por exemplo, o mês de junho é o primeiro faturamento. Aí nós colocamos o faturamento em reais aqui, tá? 103, 114, 110, 125, 140 e 115 mil reais, tá? Então tá montado. Essa aqui não precisa colocar fonte aqui embaixo, tá? Porque não tem a própria empresa que fez, né? Então, praticamente, tá? Não é um dado, é um dado de utilização da própria empresa. Então, o título é importante, tá? Colocar aqui em cima da tabela. E aí já acaba o exercício, tá? Não tem mais nada a fazer, só isso daí. É bem simples, tá? O segundo, vocês podem fazer à mão. Quem fez à mão, tá? Não tem problema, tá? Eu vou analisar, tá? Aqui eu fiz no Excel para ficar um pouco mais evidente e mais claro para vocês, tá? Nada impede também, eu aceitei também, quem quisesse fazer em Excel, tá? Pelo Excel pode fazer também, não tem problema. O importante é vocês compreenderem os conceitos, né? E como que é a característica de cada um desses gráficos aqui, tá? Então aqui, ó, nós temos a construção aqui do gráfico de barras verticais, tá? Representando os dados do primeiro exercício aqui, ó, tá? Foi dado aqui. Então nós vamos transcrever esses dados em um gráfico, tá? Nós vimos a aula anterior que a finalidade de um gráfico é tornar a visualização mais clara e objetiva, tá? Facilita a visualização. A gente bate o olho, né, que eu expliquei que segundo a neurociência, nossa capacidade de observação ela é mais nítida em um esquema, um desenho, tá? Do que num texto. Então, por isso que é feito a representação gráfica, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu tracei, tá? Eu vou explicar nos próximos exercícios aí para vocês, no último exercício, quer dizer, eu vou fazer no Excel aqui junto com vocês, tá ok? Aqui esse aqui por enquanto eu já coloquei aqui, foi feito, elaborado esse gráfico. O eixo das abscissas aqui pode ver que corresponde aos meses, tá? O eixo a gente tem que colocar o título embaixo e os meses, tá? E seguir o mesmo espaçamento de uma barra para outra, tá ok? Por exemplo, aqui o espaçamento em branco aqui tá tudo igual, né? Então o Excel é automático, ele faz isso daí. As barras também, tudo na mesma, a base tem a mesma largura, tá? Todas iguais, não tem nada diferente. O que muda é só a altura mesmo, porque é pela altura que vai indicar o faturamento, tá? O eixo Y, nós colocamos aqui o título nele também, tá? Que é o faturamento em reais, tá ok? E ele fez uma escala aqui de 20 em 20, tá? Isso aqui foi feito pelo Excel. Se alguém colocou diferente, fez aí, por exemplo, de 30 em 30 ou utilizou 10 em 10, não tem problema, tá? Desde que observe bem os espaçamentos aqui na escala do gráfico, tá? Às vezes colocou de 10 em 10, colocando 1 centímetro aqui, uma linha do outro aqui, tá? No eixo Y, tranquilo, não tem problema, tá? Alguém tem alguma dúvida nesse gráfico? Ficou bem claro? Acredito aí que todos conseguiram fazer. Se alguém tiver dúvida, me pergunte, pode perguntar aí no chat também, tá? Pessoal, todos estão me ouvindo? Sim. Ah, sim, né? Teve gente aí que parece que tinha colocado que estava mudo. Pode ser às vezes uma oscilação da internet, né? Então tudo bem. Então vamos ver aqui voltar ao exercício.
o gráfico de barras horizontais. Pessoal, é o mesmo gráfico, tá? A única diferença é que as barras são horizontais. Há uma inversão, né, dos eixos, tá? Onde estava o faturamento, que era o eixo X, né? O eixo Y, quer dizer, ele foi trocado aqui por meses, tá ok? E o faturamento, ele faz parte agora do eixo horizontal, tá? Que é o eixo X. Pode ver que a escala do gráfico está variando de 20 em 20 aqui, ó, tá? Não tem problema, se alguém fez diferente, tá? Desde que seja fácil de interpretar o gráfico, tá? A visualização, não tem problema, está correto. Então, aí está o gráfico, tá? O faturamento, né? Não esqueça de colocar os títulos nos eixos, tá? Desses tipos de gráfico. E o título do próprio gráfico que fica aqui, a gente colocou aqui em cima, tá? O Excel faz essa colocação, tá? Espaçamentos também, né? É a mesma regra, tá? Do gráfico de barras, das barras verticais. No Excel ele é chamado gráfico de colunas, tá? Não tem problema, é a mesma coisa. Então, e o gráfico de barras no Excel ele dá a ideia de horizontal, tá ok? Quem fez pelo Excel, acho que verificou isso daí, tá? Esse detalhe. Pessoal, então, ó, primeiro exercício, o segundo está relacionado com os dados do primeiro, tá? Agora nós vamos colocar esses gráficos, tá? Esses dados no exercício 3 aí, tá? Na forma de gráfico de pizza, né? Ou gráfico de setores. Foi esse aqui, tá? Feito também pelo Excel, tá ok? Então, eu peguei aqueles dados da própria tabela no Word, coloquei no Excel e ele fez esse gráfico aqui, tá? Eu vou fazer o exercício 4 junto com vocês aí pelo Excel, que eu falei que a gente ia utilizar um pouquinho o Excel, ia fazer com vocês, tá? É importante também a gente utilizar aí o software, tá? Porque hoje, numa empresa, na prática, a gente não vai ficar fazendo a lápis e papel aí, tá? Então a gente vai utilizar de alguma ferramenta computacional, tá? Nesse caso aí, o mais utilizado aí, tá? É o Excel, tá ok? É claro que se eu pedir um trabalho ou na prova, de repente, né? Se vocês tiverem que fazer uma prova ou um concurso, de repente, prestar um concurso, vocês vão ter que, se tem uma questão dissertativa dessa forma, vai ter que fazer no lápis e papel, não tem jeito, né? A gente tem que saber também fazer esse tipo de trabalho aí à mão também, tá? Construir aqui os gráficos de barras verticais e barras horizontais e de setores para os dados da tabela, tá? Aí foi feito aqui, deixa eu passar aqui para baixo que o título ficou separado. Então nós temos aqui a tabela de automóveis nacionais mais vendidos, tá? No mês de janeiro a agosto de 2000. Então essa tabela que eu peguei tinha até mais dados ainda, tá? Eu coloquei só 4 aqui, tinha mais veículos ainda, tá? Eu coloquei só porque uma questão mais prática aí, tá? Para facilitar. Quem entender aqui esse detalhe, como que faz com menos dados, vai fazer qualquer quantidade de dados, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos aqui, ó. Vocês estão visualizando o próprio Word aí, né? Inserir, tá? Gráfico. Pessoal, conseguiram me acompanhar aí? Então vai lá no Word, inserir gráfico. Que aparece todos os tipos de gráficos, né? Tá? Tem um gráfico aqui de colunas, tem outros gráficos que eu não citei aqui, tá? No nosso estudo, mas também poderia utilizar um gráfico de linhas, tá? Nada impede, tá? Ele tem as normas também de apresentação desse tipo de gráfico. Tem o gráfico de pizza, que nós acabamos aí de resolver o exercício 3. Esses gráficos de barras, tá? O gráfico de área, esse aqui é um pouco mais complicado, tá?
Não precisa preocupar com isso. Esse gráfico de dispersão pior ainda, tá? Porque isso aqui é um gráfico que dá a ideia de correlação de valores, é uma estatística um pouco mais avançada aqui, tá? Então não vamos se preocupar com nada desses outros, a não ser os dados, os tipos de gráficos, né? Que nós já estudamos aí na aula passada, tá ok? Aí depois tem outros tipos aqui, tem outras variações também, tá? O que nós vamos escolher de início vai ser o gráfico de colunas ou barras verticais, tá? Que é esse próprio que aparece aqui, ó, tá? Então, eu vou dar um OK e esse gráfico vai aparecer lá no documento, tá? E vai aparecer logo abaixo aí da tabela aí dessa série aqui, tá ok? Tá demorando um pouquinho aqui o meu computador, mas ele vai abrir. Vou colocar ele para baixo, tá? Que ele apareceu aqui para cima. Eu vou Pessoal, vocês estão vendo aqui que apareceu as categorias aqui, né? Nós não vamos utilizar todas essas colunas aqui, tá? Essa série 1 aqui nós vamos mudar. Essas categorias aqui também nós vamos mudar. Isso aqui está no modelo do próprio software, tá? O próprio Excel já vem já pronto isso daí. Então, como nós não vamos utilizar as colunas duplas ou colunas triplas, tá? Nós vamos utilizar apenas essa série 1 aqui. Isso aqui vai dar a quantidade de veículos, vendidos, tá? Então nós vamos mudar esse nome aqui, ó, de série 1 para veículos vendidos. Tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu estou muito rápido? Tá tranquilo? Tá? Se quiser que eu vá um pouquinho mais devagar, tá? Não tem problema para mim. Quero que vocês entendam aí. Então eu vou excluir essa coluna aqui, tá? A série 3 não tem necessidade, nem a série 2, tá? Isso aqui, no caso, seria um gráfico de barras duplas ou triplas, tá? Que não é o nosso caso aqui. Então eu vou excluir esses daqui. Sobrou aqui veículos. Esses dados aqui são de modelo, tá? Eu vou apagar todos eles. Aí nós vamos lá na tabela, tá? Tabela está aqui, ó, as quantidades vendidas, tá ok? Então eu vou pegar aqui, selecionar essas quantidades vendidas, vou copiar, tá? E vou jogar lá no Excel, aqui onde está veículos vendidos, tá ok? Então aí eu colo ele aqui. Um pouco lento, mas dá pra ver. Eu vou abrir um pouco aqui a coluna, tá? Pra gente visualizar aqui. Estão todos os dados aqui, ó, tá? Professor? Oi. Não está aparecendo o que você está fazendo. O Excel não está aparecendo? Não, só está aparecendo a parte do Word. Pode ser que ele abra uma janela à parte, né? É. É isso que vai dificultar aí. Porque isso está no Word mesmo, né? Tem mais alguém que está com esse mesmo problema? Acho que deve estar no geral isso, né? Não sei se eu vou conseguir compartilhar. Deixa eu me ver aqui que eu posso começar do zero também, tá? Se alguém... Eu apago e reinicio novamente o exercício aí, tá? Acho que eu vou ter que compartilhar a tela toda, hein? Eu vou experimentar. Eu vou ocultar essa transparência aqui, tá? Essa tela. Vou fechar. Só tá no Word mesmo, né? Bom, deixa eu ver.
tentar fazer aqui a apresentação pela tela inteira. Não sei se vai... Eu acho que vai ficar mais prático aí para vocês. Eu estou aprendendo também a mexer, né? Assim, eu trabalho, né, já com... Mas quando tem vários documentos ao mesmo tempo, às vezes aparece, fica um pouquinho mais... Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o Word? Sim. O Word é sim. Eu acredito que agora vai aparecer a tela toda. Eu coloquei só como uma janela, né? A janela talvez apareça só o... Então vamos lá. Google. Então eu vou selecionar, eu vou lá no ícone inserir, tá? Logo abaixo da tabela aqui, tá? Eu vou aqui em inserir, até melhor que vocês acompanhem aí a repetição que eu fiz aquela antes, né? Inserir gráfico. Tá aparecendo aí o inserir gráfico para vocês? Agora tá aparecendo, certinho. Agora. Pra mim, Tá. Então nós vamos utilizar o gráfico de colunas primeiro, tá? Vou fazendo aquela mesma sequência, tá? Dos exercícios 1, do 2 e do 3, tá? Então eu vou selecionar esse gráfico, tá? Vou dar um OK. Ele vai aparecer logo abaixo da série. Tá aparecendo a planilha aqui do Excel? Sim. Da série 1, série 2, série 3? Tá. Ah, sim. Melhor antes. Então eu vou... Esse gráfico, vocês estão observando, tem 3 colunas. Cada bloco. São 4 blocos e 3 colunas. Tá ok? Pessoal, para nós vai interessar apenas uma série, tá? Então, essa série 2 e série 3, isso já vem automático aí no Excel. Então, eu vou selecionar essas 2 colunas, C e D, tá? E eu vou excluir. Aí, clica aqui em excluir. Pode ver que ficou coluna simples agora, tá? Deixa eu verificar aqui. Então tá o gráfico aí de coluna simples, tá? Agora nós vamos mudar aqui, ó, onde está série 1, tá? Eu vou colocar o título, na verdade seria o título do eixo X, tá? Do eixo horizontal. Então nós vamos colocar aqui como os veículos, né? As categorias, os tipos de veículos. Vamos ver aqui, ó, os veículos, tá? Então, aqui nós vamos mudar aqui o nome, veículos. Tá ok aí, né? Pode ver que mudou aqui embaixo, ó, no título. Agora, aqui nas categorias, aqui em cima, tem que ter um nome também. Tá ok? Então, aqui seria veículos vendidos, não é isso? Ou vendas. Não tem problema, tá? Vou colocar aqui como... vamos colocar veículos vendidos. Aqui vai ser o título, tá? Do eixo Y. As categorias aqui, ó, nós vamos trocar essas categorias pelos veículos. Então nós vamos lá na tabela, tá? Nessa série que é categórica, tá ok? Ó? Nós identificamos pelas categorias aqui na coluna indicadora. Então selecionamos aqui, ó, esses 4 veículos. Aí copiamos, tá? Aqui tá do Word. Nós vamos jogar aqui no Excel. Então eu dou um Ctrl V aqui, tá? Pode ver que apareceu aí os veículos, tá? Os modelos aí, os tipos de veículos. Então, nós vemos aí, ó, tá? Já tem o gráfico montado e aqui está
a quantidade. Só que essa quantidade aqui, nós temos que mudar, tá? Esses valores aqui são prontos aí do Excel. Então, nós vamos aqui, ó, as quantidades vendidas, selecionar aqui também, ó. Então, copia, cola, tá? Vou abrir um pouco aqui a coluna para aparecer um pouco melhor aí, tá, o tamanho. Então, estão aí, ó, os valores também variando de 20 em 20, a escala que o Excel fez aqui, tá? Não tem problema, pode deixar, quem fez 10 em 10 aí, coloque, quem fez de 30 em 30 ou de 30 em 30 até que vai aparecer um pouco melhor. Agora, se aumentar muito a escala, não vai dar uma aparência muito boa, tá? Pode fazer de 10 em 10, 15 em 15, até 20 em 20, aí no máximo 30 em 30, tá ok? Porque senão esses valores vão ficar muito próximos aqui, ó. Pode ver que 40, né, ó, e 20 e 60, nessas barras aqui, ó, na terceira que refere ao Uno, Palio e Astra, eles estão um pouquinho próximos, tá? Então a gente acaba confundindo um pouco aqui, para diferenciar aqui o valor exato, tá? Do Uno a gente pode ver aqui, ó, se nós vemos aqui, ele está próximo, tá? Um pouquinho para cima de 20 mil. Qual que é o valor do Uno aí? Do Uno não, do Palio, né? Do Palio que está um pouco acima de 20 mil, tá? Qual que é o valor exato? Na tabela está 22, ó. Então dá para aproximar aí no olhômetro, vamos colocar assim, modo de dizer, tá? Não tem problema. Agora, se colocar uma escala muito alta, fica difícil aqui para a gente identificar onde que está o valor, tá? Da tabela aí, da coluna, tá? De cada uma delas. Pessoal, alguma dúvida aí nessa construção? Tá faltando um detalhe aí, tá? A gente tem que colocar o título no eixo, tá? No eixo Y. Então, ó, o que eu fiz? Eu cliquei na borda do gráfico e vai aqui nesse sinal de mais aqui, ó. Aqui eu tenho os elementos do gráfico, tá? Então, olha bem, títulos dos eixos não está selecionado, no meu computador não está. Então, eu vou aqui, ó. Pode ver que apareceu os títulos aqui, ó, tá? Então, no título, eu clico aqui, ó, em cima, tá? Onde está o título do eixo, aí são as quantidades vendidas aí, né? Ou as vendas, né? Pode ser quantidades aí, vamos colocar assim. Quantidades vendidas, tá? Eu vou apagar aqui se sair um pouquinho aí. Dá um espaço aqui. E o título do eixo Y, na verdade isso aqui é uma legenda, tá? Eu vou excluir. Aqui não tem necessidade de legenda porque não é um gráfico de barras duplas ou triplas, tá? Então, como só está em azul aqui, ó, eu deleto isso. Agora sim ficou o título, tá? Então o título do eixo aqui é modelo, né? Nós vamos colocar aí o modelo ou a marca, melhor dizendo aí, que na verdade são modelos, né? Gol, Uno, a marca, se fosse ver aqui, seria Volkswagen, né? O Fiat, tá? Fiat e Chevrolet, vamos colocar aqui, tá? Chevrolet. Então, nós vamos colocar aqui como modelo, tá? Modelo de veículo. Pessoal, alguma dúvida? Aqui no título, se quiser alterar aqui um pouco, tá? Dá também. Veículos, a gente poderia colocar aqui automóveis, tá? Deixa eu mexer aqui. Colocar igual da tabela aqui, tá? Automóveis nacionais mais vendidos. Bom, tá feito aí, tá?
Pessoal, alguma dúvida? Se quiser formatar as cores, outros dados, tá? Tem um estilo de gráfico, tem outros recursos aqui no Excel, tá? Eu estou mais assim, trabalhando com vocês a construção mesmo, tá? Como que faz aqui, tá? Os títulos, como coloca é mais o aspecto aí teórico que a gente está trabalhando mesmo. Mas quem gosta de mexer aí, tá? A gente aprende mexendo mesmo. Então, pode aí, tá? Trabalhar aqui nessas configurações, os estilos de gráfico, tá? Não tem problema. Alterar a fonte, alterar o tamanho da fonte, a cor da fonte, tá? A cor dessas barras aqui também pode ser alterada, não tem problema nenhum. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Bom, continuando aí o nosso exercício, eu vou partir para o próximo gráfico. Então, eu vou fechar aqui, tá? Esse Excel já está pronto aí o nosso gráfico de barras, tá? Barras verticais. Então, aqui logo abaixo aqui da fonte da tabela, eu vou colocar aqui gráfico de barras verticais, tá? Ou gráfico de colunas, não tem problema. Tá feito aí. Agora nós vamos para o próximo gráfico, tá? É o mesmo esquema que a gente constrói. É o gráfico de barras horizontais. Pessoal, o esquema é repetitivo aqui, tá? Então nós vamos lá inserir, ó. Aí aparece aqui o gráfico, tá? Aqui aparece o primeiro de colunas, mas a gente vai selecionar aqui o de barras, ó, tá? Apareceu aí. Aí nós damos um OK, ele vai aparecer aqui na área do Word, tá? Então tá aí, ó. Agora nós vamos trabalhar as configurações desse gráfico aí, tá? Mas antes de trabalhar aqui nessas configurações, vamos aqui na tabela aqui, tá? Do Excel. Apareceu a tabela. Nós não temos 3 séries aqui. Estamos trabalhando com séries simples, tá? Então nós apagamos essas 2 últimas colunas aqui, tá? Então clica aqui, ó. Então exclui. Pronto. A série 1 nós vamos chamar de nesse caso aqui, é a quantidade vendida agora, tá? Vai ser aqui no eixo X, ó. Pode ver que inverteu os valores aqui, tá? Então, nós vamos colocar aqui quantidades vendidas. Tá aí, ó. A categoria, pode ver que apareceu até o título do gráfico. Aqui apareceu aquela mesma situação no gráfico anterior, tá? Isso aqui refere mais a uma legenda, não é o título, exatamente o título do eixo X, tá? Então nós vamos apagar aqui, tá ok? Agora vamos trabalhar aqui nesses gráficos, aqui nessa primeira coluna, tá? As categorias aqui, ó, eu vou apagar, tá ok? Pode ver que sumiu aqui, ó, os valores do eixo Y. Essas categorias aqui são os modelos, tá? De veículos. Então nós vamos aqui na tabela, tá? No início aqui, ó, os modelos que nós temos. Nós vamos copiar aqui, ó, no Word mesmo, tá? Copiar. Aí nós transferimos aqui, ó, tá? Nós vamos transferir aqui no Excel. Colar. Pode ver que apareceu Astra, Palio, Uno e o Gol, tá? Logo em seguida, nós temos que alterar aqui embaixo, ó, esses valores aqui já vieram prontos no Excel. Então vamos eliminar esses valores, tá? Pode deletar aí. Agora nós vamos lá na tabela novamente. Aqui embaixo das quantidades nós vamos selecionar, tá? Essas quantidades, copiar e vamos colar agora, tá? Então, colocamos aqui no Excel. Vou abrir um pouco aqui, tá? Só para visualizar. Tá aí, ó, os dados.
tá ok? Pode ver que ele plotou aqui normalmente aqui, tá, os valores, as quantidades, tá? E vamos ver mais embaixo aqui, né? Aqui, ó. Ele colocou os valores, as quantidades vendidas e os modelos. Tá faltando o título nos eixos, tá? Então vamos aqui, ó, para quem que não observou na primeira vez que eu fiz, eu vou clicar aqui, ó, tá ok? Apareceu esse mais. Aí clica no mais. Aí tem título dos eixos, ó. Não sei se alguém já aparece automático aí na configuração do Excel, tá? Eu estou fazendo esse procedimento porque não apareceu no meu, tá? Talvez em cada caso é um caso aí, tá? Então o título do eixo, eu vou apagar esse título, tá? Aí eu vou digitar aqui modelos, tá? Modelos de veículos. Pode deixar só como modelos. E aqui, nesse título no eixo X, vai ser as quantidades vendidas, tá? Deixa eu voltar aqui. Teve um título do eixo, parece que ele ocultou. Quantidades vendidas. Bom, pessoal, nós encerramos aí os dois gráficos, tá? Eu vou dar um breve intervalo aí, tá? Vou dar uns 15 minutos aí, acho que já é o suficiente, né? E depois nós retomamos aí às 20h15, tá ok? Então, vou dar um pause aí, pode beber uma água, tá? Dar uma esticada aí, depois a gente encerra com o gráfico de setores e assim a gente já começa a matéria do dia de hoje, tá ok? Então até daqui a pouquinho.